Dando início, então, à programação dessa tarde, convidamos ao palco o presidente executivo da ANEPAC, Fernando Valverde, que irá abordar o tema Cenários da Mineração de Agregados. Boa tarde a todos. Gostaria mais uma vez de agradecer o gentil convite da Gabritas, do Sindibritas, para participar desse encontro, dizer da nossa satisfação em poder colocar mais uma vez em discussão a questão dos agregados para construção, como o Pedro acabou de dizer, para eles entraves não faltam, né? Para minha apresentação, rapidamente, eu vou tratar da contribuição dos agregados para o desenvolvimento, características, a cadeia produtiva do setor, o tamanho dessa indústria, a demanda e cenários de projeção de 2015 a 2019, nossas preocupações conjunturais, algumas questões relativas à proposta do novo marco regulatório, os agregados na agenda mundial e algumas conclusões e recomendações. Os agregados são, não custa bater nessa tecla, né? São fundamentais para a melhoria da qualidade de vida, são essenciais para a sociedade. Um edifício, por exemplo, de 1.000 metros quadrados, consome 1.360 toneladas de agregados. Casas populares de 50 metros quadrados consomem 68 toneladas. O metrô consome para cada quilômetro 50.000 toneladas. Para cada quilômetro de pavimentação urbana são 2.000 toneladas. Uma rodovia pavimentada a cada quilômetro são 10.000. Manutenção de estrada para cada quilômetro 3.000 toneladas, assim como as pontes, viadutos, ferrovias, portos, aeroportos. Os agregados estão presentes nas escolas, nos reservatórios de água, tratamento, esgotos, distribuição de água, geração, distribuição de energia que consumimos. Os agregados são os materiais mais consumidos no mundo, só perde para a água. Responde por cerca de 2/3 do total da produção mineral mundial. Em 2014, foram produzidos 45 bilhões de agregados e de outras substâncias 20 bilhões de toneladas. Distribuição por continente, a Europa com 9%, América do Norte 9%, América Latina 5%, África 8%, Oceania 3%. E a Ásia consome mais da metade dos agregados do mundo, com a China consumindo hoje em torno de 15 bilhões de toneladas. Ou seja, a Ásia responde por 66% do consumo de agregados do mundo. Os agregados são os bens minerais também mais produzidos no Brasil. Em 2014, a nossa produção atingiu 741 milhões de toneladas, comparativamente com o minério de ferro, no mesmo ano foram 356 milhões de toneladas. Quer dizer, nós produzimos o dobro do minério de ferro, que é o carro-chefe da nossa mineração. Com relação às características, os agregados são commodities, trata-se de uma commodity mineral hoje abundante com normas técnicas, caracteriza e processos tecnológicos convencionais. Baixa elasticidade preço-demanda, elasticidade preço da demanda, quer dizer, os agregados têm demanda praticamente inelástica, ou seja, responde muito pouco a variações no preço, e a demanda é subordinada aos ciclos econômicos. Existe uma correlação direta entre o consumo de agregados e o PIB. Essa aqui é o consumo brasileiro de agregados versus PIB nacional. De 2000 a 2014, houve praticamente uma curva quase juntos. Aqui, realmente, com a crise que aconteceu, essa curva vai, essa parte do consumo aqui deve afastar um pouco da curva. Então, a demanda por agregados é também forte indicadora do nível de atividade econômica. Quando o Brasil vai bem, o mercado de agregados também vai bem. O mercado é regional. O processo de produção de agregados utiliza matérias-primas, minerais, energia e mão de obra, todos componentes regionais.
o baixo valor agregado somado aos custos de distribuição limitam o mercado potencial de uma mina. Ou seja, as áreas de produção devem estar o mais próxima possível dos centros urbanos e, portanto, há uma forte dependência logística na atividade, para a atividade. Largo uso. Os agregados são os materiais manufaturados mais consumidos no mundo, né? Em termos são 45 bilhões de toneladas produzidas de agregados no mundo, cimento 4 bilhões 180 milhões e o aço 1 bilhão 661. No Brasil, segue mais ou menos uma certa proporção, 741 para 70 de cimento e 27 milhões de toneladas para o aço. Baixo preço. A despeito dos investimentos e dos custos de capital, nenhum outro produto manufaturado apresenta preço mais baixo que os agregados. Tomando-se uma média internacional, o preço líquido para o consumidor é da ordem de 10 dólares por tonelada, ou 1 centavo de dólares por quilo. Disponibilidade. Os agregados estão em toda parte e ainda não se dispõe de nenhum outro material que possa substituí-los em quantidade e a preços competitivos. Nenhum outro que pode substituí-lo em quantidade e preço. Existem materiais substitutivos, evidentemente, como escora de alto forno, material reciclado, tudo isso. Mas em termos de quantidade e preço, não. A cadeia produtiva é bastante simples. Da mineração, os agregados ou se misturam com cimento ou se misturam com o asfalto, formando o concreto, os pré-fabricados, a argamassa, que vão para as construtoras, revendedores, cuja finalidade é infraestrutura e edificações, e também a parte pavimentadora para infraestruturas com a rodovia. 85% da areia produzida é misturada ao cimento e os outros 15% ao asfalto. De brita, 65% da brita produzida vai para o cimento e 35% vai para o asfalto. 100% do cimento é misturado à areia e brita. Aí que entra a questão, né? O cimento, há uma dependência do cimento total com relação aos agregados. O tamanho da indústria. Em 2014, nós produzimos 741 milhões de toneladas, de um consumo per capita muito bom que eu digo, relativamente aos anos anteriores, que foi muito baixo, era um consumo per capita praticamente 1,5, 2 toneladas por habitante. 3.100 empresas. Os investimentos em 2014 atingiram 700 milhões de reais, 75 mil empregos diretos. A capacidade instalada hoje é da ordem de 850 milhões de toneladas e o tamanho do negócio nesse ano de 2014 foi da ordem de 19 bilhões de reais. Essa é uma distribuição por região no Brasil. Das 741 milhões de toneladas, 52% para o norte, 154% para o nordeste, a região centro-oeste com 67%, a região sudeste, a maior consumidora, com 347 milhões, e a região sul com 119 milhões. Há uma relação também direta com relação, como já disse, com a população e o consumo de cimento. O perfil das empresas, 95% das empresas produtoras de areia e 85% das empresas produtoras de brita são pequenas ou médias minerações, né? E o que entendemos por grande? No caso de areia, com uma produção anual de 300 mil toneladas, de brita acima de 300 mil, e de brita acima de 600 mil toneladas. Média entre 120 e 300 para areia, 360 a 600 para brita, e pequena, abaixo de 120 mil para areia e abaixo de 360 mil para brita. Eu coloquei esse gráfico em inglês porque
Essas siglas que estão colocadas aqui são as entidades associativas de agregados distribuídos pelo mundo. Grande parte delas na Europa. E foi formado praticamente um clube dessas associações, em que nós nos reunimos todo ano, ou via virtual, ou então, em algum grande evento, se reúne todos os representantes dessas entidades. Está aqui a ANEPAC, a FIPA é a Federação Ibero-Americana de Produtores de Áridos, a ASPASA é a Associação da África do Sul, a CCAA da Austrália, a ACPA da Nova Zelândia, a National Stones and Grave Association dos Estados Unidos, 3 associações no Canadá, de Ontário, Asga deve ser da British Columbia. E, portanto, o trabalho que as transparências que estarão em inglês aí é um trabalho também da ANEPAC, portanto, eu não deu o trabalho de traduzir, porque a gente pode explicar e fica bem entendido. Significa a indústria de agregados no mundo é uma indústria fragmentada, ou seja, 5% os top 20, as 20 principais empresas produtoras de agregados no mundo. As 20 maiores empresas produtoras de agregados no mundo, aqui listadas, que é a Heidelberg, a LafargeHolcim, CRH, Cemex, etc., produzem menos que 2 bilhões de toneladas ano. Ou seja, aproximadamente 5% do mercado global. Então, aqui estão as principais com apenas 5%, e as demais são pequenas e médias empresas. 95% do mercado de agregados é atendido pelas pequenas e médias empresas. Em 2014, a produção global de agregados distribuídos é mostrado nessa transparência. Mostra a Ásia, a África, a China com 15 bilhões de toneladas, a Índia 5, outros da Ásia com 4,8, isso aqui são bilhões de toneladas, né? E consumo per capita na China de 11, na Índia de 4, em outros 3,5, e descendo a Rússia mais CIS. CIS são alguns países da Rússia, da antiga União Soviética, que eles formaram uma espécie de um mercado comum com quase 900 milhões de toneladas. Isso dá 3,9 toneladas per capita. Os Estados Unidos com 2 bilhões e 200 milhões de toneladas, o Canadá com 400 milhões, México 400 milhões, a América do Sul e Central 2 bilhões e 200 milhões e a Oceania 1,7 bilhão de toneladas. Uma estimativa até o ano 2030 mostra que o consumo no ano 2030 deve estar em torno de 55 bilhões de toneladas de agregados no mundo. Isso vai dar um consumo per capita médio de 6,5 toneladas por habitante. Uma população de 8,5 bilhões de pessoas. Bom, os tipos de agregados e as perspectivas de uso, né? Na Europa, por exemplo, areia e brita, 40,1%, rochas britadas, 46,9%. Aqui entram agregados marinhos e areias manufaturadas, né? Agregados manufaturados, e aqui vem 8,6% de material reciclado. Esse gráfico de baixo aqui mostra que nos últimos 4 anos, a porcentagem de areia e brita vem declinando aproximadamente 1% ao ano, enquanto a porcentagem de brita e material reciclado, ambos vêm sendo aumentados aproximadamente 0,5% ao ano. Isso é apenas para reflexão, que mostra que
a questão do material reciclado, dia a dia, vem aumentando mais. Essa mesma proporção não, esse mesmo acontecimento acontece também em diversos países da América dos Estados Unidos. Quer dizer, é um alerta com relação à questão, que seguramente a questão dos reciclados vão estar aí na agenda nossa futura nos próximos 5, 10 anos. Né? Bom, no Brasil, a média nacional de queda no ano de 2015 foi de 30%. Rio Grande do Sul liderou aqui com aproximadamente 50%. Estado de São Paulo com 18%, Goiás 25%, Ceará 27%, 29% Minas, 30% Santa Catarina, Rio de Janeiro, mesmo com as Olimpíadas e tudo, com 30%, Paraná 40% e Rio Grande do Sul com 40%. Isso deu uma queda média de 30%. Isso nunca houve, nunca ocorreu isso no mercado de agregados. Esse gráfico mostra que de 2000 até 2013, houve um contínuo crescimento no consumo de agregados, que foi da ordem de 6,2% ao ano. Aqui já foi alerta em 2013, em 2014 caiu 0,5% para 741 milhões. E em 2015 despencou 30%, chegando a 519 milhões de toneladas. Nós fizemos aqui com base em estudos econômicos, tudo isso, nós fizemos, inclusive tinham 3 curvas aqui, né? Tinha uma curva aqui que a gente chamou de, nem mostra porque seria catastrófica, né? Essa daqui já é muito preocupante, caso não houvesse o impeachment ou coisa parecida. Mas o que está acontecendo, e a gente está vendo que no primeiro semestre em São Paulo, isso aqui ocorreu, uma queda de aproximadamente 5% no consumo, quer dizer, vem caindo, mas vem caindo muito menos agora. Então a gente espera que haja uma estabilização de 16 a 17, e a partir daí sim nós podemos aguardar ou torcer para que volte a curva aos patamares de... Isso aqui mostra, por exemplo, que chegando nesse patamar de 519, quer dizer, nós voltamos aqui para produções de 2007, para os anos de 2007 e 2008. Não? Bom, uma questão muito importante que a gente vem sempre lembrando aqui, que é muito... O Brasil, ele está no auge do período produtivo de sua população, que vai de 2010 a 2034. Quer dizer, a população, há um amadurecimento em massa da população, e 2/3 na faixa etária economicamente mais produtiva, que é entre 15 e 64 anos. Esse fato, que a gente chama de bônus demográfico, ele proporciona por si só um handicap inicial de 2,1% a 2,7% ao ano no crescimento do PIB. Todos os países ricos aproveitaram o crescimento, tornaram-se ricos na época do seu bônus demográfico. Então, o que está acontecendo? Mas no Brasil não está acontecendo isso. No Brasil, hoje, sobra gente na hora errada. Nós estamos vivendo o bônus demográfico na pior fase econômica desde a década de 30. Quer dizer, o Brasil vai ficar velho antes de ficar rico. Em escala nacional, isso significa uma sobra de recursos que poderiam hoje estar sendo usados para melhorar a infraestrutura, por exemplo, que é o grande gargalo, permitindo ao país conquistar um novo patamar de desenvolvimento. E a fase que nós estamos vivendo começou no início da década atual e terá seu auge em 2020 e deve acabar em 2030. Esse gráfico mostra, quer dizer, a população, o número de crianças e idosos o bônus demográfico teve início exatamente aqui, né,
em 1999, né? E ele deve terminar aqui em 2034. Nós estamos nessa faixa sem estar aproveitando, né? O que significa número de idosos, menos número de idosos ou coisa parecida? Tem menos pessoas na Previdência Social, tem menos crianças para serem cuidadas, etc. Daí e mais pessoas aptas para entrar no mercado de trabalho. Daí não podemos, é muito triste isso, ver que a gente está perdendo essa fase áurea de estarmos nesse bônus demográfico. Esse gráfico aqui mostra quantos anos temos para... É uma espécie de uma taxa que mostra que, por exemplo, o Peru tem 31 anos para crescer. O bônus demográfico dele permite isso. E, coincidentemente, está crescendo. A Indonésia está crescendo, a Colômbia está crescendo, a Turquia também. A Argentina, bom, a gente fica de braços dados com a Argentina. Né? Eles devem estar contando essa mesma história por lá, né? Que perderam essa oportunidade, ou estão perdendo também a oportunidade. Mas estão voltando logo, muito mais rápido que nós. Né? O México com 26, Israel 21 e o Brasil ainda tem 20 anos para crescer. Aqui mostra o Chile com 16, a China com 6, Uruguai, Rússia, Coreia, tudo já com apenas 6. E, coincidentemente, a Áustria, esses três com um ano apenas para crescer. E a Europa, que já envelheceu, por exemplo, não tem mais o que crescer. Né? Então, é muito importante essa observação para não perdermos essa atenção, né? essa necessidade da gente voltar a crescer rapidamente. Né? O potencial de demanda do Brasil mostra um consumo, comparativamente, a Finlândia com 14,9 toneladas por habitante, Estados Unidos, no auge da crise dele, principalmente da construção civil, com 6,7, a União Europeia 5,2 toneladas por habitante, China 12, entre 12 e 15 que eles colocam, e o Brasil com 3,7. Quer dizer, há uma enorme demanda reprimida de agregados para a construção para realizar os investimentos necessários em habitação e infraestrutura. Esse gráfico também mostra o consumo per capita nos países da Europa e, evidentemente, que varia de acordo com o clima, de acordo com a geologia, a economia, tudo isso. Mas a média da Europa é em torno de 5 toneladas por habitante. E, coincidentemente, a Noruega, por exemplo, que é o país mais rico do mundo, é o que tem o maior consumo per capita. E assim os outros países também que estão nessa faixa de países altamente industrializados e com renda per capita muito alto, há um consumo de agregados também bastante alto. Foi feito um trabalho rápido do DINS. O DINS é o coordenador do nosso grupo, que ele mostrou que nas regiões desenvolvidas, tipicamente se usa de 3 a 4 toneladas por habitante. Nas regiões desenvolvidas, mas com baixo crescimento e condições, com boas condições para aproveitamento entre 4 e 8, nas regiões desenvolvidas, com condições inóspitas de aproveitamento, mas crescimento médio entre 8 e 12, e as regiões desenvolvidas, de ricas economias, mesmo terrenos novos com severos climas, tipicamente se usa de 12 a 16 toneladas por habitante. Uma análise estratégica do nosso setor no Brasil, os pontos fortes, os agregados são geralmente abundantes, há uma distribuição uniforme deles no Brasil, exceto na Amazônia, né? Qualidade ótima das rochas, alta demanda reprimida, o país com uma aguda necessidade de infraestrutura e habitação e preços sustentados. Em termos de fraqueza, excesso de carga tributária, dependência de investimentos públicos, deficiência na aplicação de normas técnicas,
reduzida qualificação de pessoal, baixo apreço público, alta suscetibilidade a questionamentos, insumos de setores oligopolizados e controlados, e a logística, que é o grande problema nosso. Oportunidades para o crescimento econômico, a necessidade de fortes investimentos de habitação e infraestrutura. Há uma enorme demanda reprimida, o reconhecimento do grau de importância para os investidores e poder público. Em termos de perspectivas, a urbanização crescente, com ausência de planejamento, excesso de burocracia, legislação ambiental cada vez mais restritiva, dificuldades de obtenção e renovação de licenças e fragilidade legal, né? Esse diagnóstico é um pouco cansativo eu mostrar, mas nós fizemos aqui um diagnóstico do passado, do presente e o que esperamos para o futuro do setor de agregados. No passado, o mercado tinha predominância de empresas familiares. Hoje já há um início de consolidação em alguns mercados, baixa concentração por alguns grupos nacionais, reduzida verticalização, foco na verticalização, gargalos no processo produtivo, muitas melhorias no processo produtivo, baixo treinamento, implantação de programas, baixa produtividade, essa questão ambiental entrou fora de coisa, mas no presente há a legitimização da questão ambiental. As questões ambientais eram passivas e pontuais, implantação de programas estruturados, saúde e segurança de trabalho com atendimento básico, avanços significativos em governança corporativa, nível incipiente de governança corporativa que tinha, melhoria da produtividade e melhoria de resultados em decorrência dos resultados operacionais. O que se espera? Foco em estratégias, principalmente comercial, consolidação de mercados, automação de plantas, expansão dos processos produtivos com oferta diversificada e customizada de produtos, maior grau de complexidade, dificuldade na outorga. Isso aqui entrou fora de contexto aqui também, porque eu puxei. Alto nível de TI para controle de custos, investimentos e suprimentos, gestão da produção, manutenção em vendas e integração de sistemas. Elevado nível de produtividade, excelência em saúde e segurança do trabalho, governança corporativa consolidada e sustentabilidade ampliada. Preocupações conjunturais do setor. Primeiro, venda a peso. Não tem cabimento isso ainda nos tempos atuais, a areia e brita ser vendida em volume. Mesmo porque o DNPM aprova a reserva em massa. Então, não tem cabimento se vender volume. Então, isso daqui a gente está tentando uma portaria junto ao Inmetro. Também estamos reativando uma antiga conversa com o DNPM sobre essa questão, para ver se há possibilidade do DNPM emitir uma portaria determinando que na saída da mina das substâncias dos agregados sejam feitos através de peso, seja a venda a peso. Explosivos, não com relação a técnicas ou coisa parecida, mas esse problema surgiu muito forte no estado de São Paulo, a questão dos ataques a bancos, né? Extrapolou a fronteira do estado. Hoje em São Paulo há exigência de escolta para transporte de explosivos. Em manual, o setor de agregados não tem um manual, todo setor tem um manual, né? Isso aqui é uma tarefa que a ANEPAC está lutando há muito tempo para ver se nós conseguimos desenvolver o manual de agregados. Outra preocupação, álcool agregado, essa norma técnica está em revisão na ABNT. Licença ambiental, a questão de prazo para renovação da licença é uma questão que praticamente existe em todos os estados. Nos últimos anos, um grande número de pessoas, devido àquela curva de ascendência que houve de 2008, 2007 até 2013, muita gente entrou no mercado, muita gente nova entrou no mercado. E nós estamos tentando desenvolver um curso avançado de agregados, porque muita gente está na pedreira sem conhecer a
a essência, né, o trabalho geral. Então, nós estamos tentando fazer esse curso avançado com presencial ou virtual. Limitações logísticas, né, inoperância do sistema ferroviário e hidroviário no transporte de agregados pelo Brasil, capacitação da mão de obra, poucas instituições ainda no nível técnico. Bom, a maior preocupação que existe no setor, e essa vem se arrastando já há 30, 40 anos, desde que houve a urbanização brasileira, que começou na segunda metade da década de 60, o início da década de 60, né, que é a questão do ordenamento territorial. O setor de areia e brita opera em ambiente urbano, ou seja, na situação adversa pior possível, né? Hoje você sai de uma pedreira, abre a porteira da pedreira, você está no asfalto, né? Nenhuma outra mineração opera nessas condições. Daí surgindo uma série de problemas, diversos conflitos que estão resultando na esterilização de enormes depósitos. Na região metropolitana de São Paulo, por exemplo, dentro da região existe ainda depósitos de areia, ou existiram depósitos de areia que foram esterilizados por falta de planejamento, e hoje se traz a 200, 300 quilômetros pela Via Dutra, a mais movimentada do país, por caminhão. Né? Então, isso é um contrassenso. Né? Não há políticas claras, né? E essa ausência de políticas claras estão empurrando os produtores a distâncias cada vez maiores. Os transportes desempenham um papel importante na estrutura de custos dos agregados, acaba limitando as fontes de agregados. O que significa isso? Aumentar os custos de frete e induzir a custos sociais desnecessários. A integração da produção de agregados dentro do processo de planejamento, de gestão do uso do solo, não apenas preservaria o estoque desses recursos, como também faria de sua produção uma operação economicamente mais eficiente. O planejamento é vital para o setor. Nos Estados Unidos, para dar um exemplo, eles, recentemente, há pouco tempo, foi soltada uma lei, The National Strategic and Critical Minerals Production Act, onde os agregados aplicados em obra de infraestrutura são classificados como minerais estratégicos e críticos e têm o licenciamento da atividade facilitado. Bom, vou falar um pouco do marco regulatório. Eu desconheço como é que está a proposta do marco regulatório, mas a última que nós tivemos à mão pôde ter sido feito esse esboço aqui, em que a proposta para o setor de agregados ficou no que se denominou de autorização por termo de adesão, ou autorização de lavra, por iniciativa do interessado, para os minérios de emprego imediato na construção, areia e brita, argilas, rochas ornamentais, água mineral, minérios empregados como corretivo de solo e filitos e outros materiais para cargas minerais. Bica, se tiver diferente, você me corrige. Outra coisa que ficou, que é bem claro aqui, que isso aqui chama-se minerais de primeira classe, e nós ficamos aqui com minerais de segunda classe. Nós somos o primo pobre da mineração, né? Por quê? Porque aqui é feito por contrato de concessão, vai até 40 anos com renovações de 20 anos, e nós ficamos aqui com um termo de adesão, não sei muito bem qual a diferença de concessão para adesão, mas concessão, contrato, significa negociação entre as partes. E termo de adesão significa que você tem que aderir, né? Então, até 30 anos, prorrogável sucessivamente. Aqui já começa até com questão de prazo. Originalmente foi proposto 10 anos, o que era um absurdo, né? Tem muitas minerações, tem muitas pedreiras que estão há 50 anos produzindo e vão ficar mais 50 anos, e são maiores que minerações de ferro ou de metais, né? Mas, como somos de segunda classe, característico, existe esse estigma
que é baixo valor agregado, e então deram um prazo diferente, apenas para a gente ficar diferente. Só entendo isso. Pontos positivos, que foram 12 anos de discussão desse marco regulatório, né? Pontos importantes que foram levantados, que eu acho que devia ser colocado numa nova regulamentação, ou mesmo se aprovado o rol, que é considerar a mineração de utilidade pública de interesse nacional. Isso é muito importante. A criação do Conselho Nacional de Política Mineral, que prevê diretrizes, o Conselho define as diretrizes para o planejamento da atividade de mineração, que acabei de falar e que é muito importante no nosso caso, e para a cooperação entre os órgãos e entidades. Isso daqui já é um avanço na descentralização, né? A eliminação do regime de licenciamento, devido à autorização de lavra, com a criação do regime de autorização de lavra, e a incidência da alíquota foi proposta em 0,6%. A alíquota da CEFEM foi proposta em 0,6%. Pontos negativos, é a prazo de autorização de lavra, 30 anos. Eu acho que tem que ser igual a dos outros bens minerais, né? Apropriação de jazidas. É bem claro lá que diz que obras de responsabilidade do poder público e relevante interesse nacional, o que nós temos medo é de intervenção na produção de agregados. Quer dizer, foi proposto com revogação de direitos e indenizações irrisórias. As sanções são verdadeiros atos expropriatórios, devido ao valor delas. Termo de adesão em contrato, já comentei. E competência para expedição de autorização foi dada à delegação da União para entes federados para emissão de autorização de lavra prevista, não deve alcançar os municípios que não possuem estrutura técnica e legal para esse fim. Eu acho que o município ainda, se houver algum tipo de descentralização, ficar no máximo no nível dos estados, né? Bom, e o principal deles são propostas pós o caso de Mariana, né, da Samarco. Quer dizer, a questão ambiental vai tomar uma proporção muito grande na discussão do Código, né, já apareceram propostas de plano de evacuação e contingenciamento de barragens, plano de tratamento, reciclagem de rejeitos, seguros de danos gerais correspondentes ao risco apresentado, o Ministério Público com exigências, né, nós recebemos, o DNPM recebeu uma exigência de que nas minerações de minério de ferro, escalonadamente por ano, 5% da lama deveria ser tratada e reciclada na indústria. A lama, todos sabem, é areia e argila, né? Então, a areia iria para a construção civil, a areia e a argila são produtos que o Ministério Público entende que poderiam ser aproveitados na construção civil. E o faturamento bruto aqui da CEFEM, que eu acho ponto negativo, apesar do Sérgio ter dito que o faturamento... Bom, é bom para o DNPM, para o setor não. Porque o que a gente advoga é que deve continuar o faturamento líquido. Se tiver duas pedreiras com logísticas de distribuição diferentes, você vai prejudicar a isonomia. Porque aquela que tiver o preço CIF vai ser sobre o custo total de entrega, tudo isso. Quer dizer, e isso praticamente vai dobrar o custo do pagamento da CEFEM, né? Isso vai prejudicar a isonomia entre os produtores. Na nota final, o ordenamento territorial é instrumento de política pública indispensável para a sustentabilidade da mineração de agregados nas áreas urbanas. É muito mais que uma questão econômica, trata-se de garantir recursos minerais de qualidade para o melhor uso e a preços compatíveis às próximas gerações. Plano Nacional de Agregados está sendo desenvolvido no Ministério de Minas e Energia, também já há muito tempo, mas já existe uma proposta que foi desenvolvida o ano passado, entregue para o ministro anterior, de se fazer alguma adaptação
nos estatutos da cidade para permitir que haja obrigatoriedade. Obrigatoriedade entre aspas, né? Do poder municipal inventariar e proteger os recursos de agregados. E o importante também é o fortalecimento institucional da mineração nos estados. Brita e areia é produzida e consumida onde é produzida. Aqui na Grande São Paulo, por exemplo, toda a brita e areia produzida é produzida e consumida, não é importada, não é exportada. E isso a conotação regional e até local é muito forte, né? Então há uma responsabilidade do Estado em proteger esses recursos. É uma responsabilidade muito forte, quer dizer, hoje sempre acha que é o DNPM que tem que fazer isso, ou os municípios. Nós temos casos já muito... a questão da Prefeitura de São José dos Campos, que proibiu a mineração de areia. Outros municípios também estão nesse caminho de proibir a mineração de areia. Então, isso, o Estado ele tem que existir esse fortalecimento institucional para que o Estado possa fazer a mediação entre a União e os municípios. Bom, isso aqui eu já tratei na coisa. Conclusão, recomendações. Alteração da visão dos setores de planejamento, destinar áreas para garantia de suprimento futuro através de um planejamento, definir o uso futuro do espaço criado, disciplinar a ocupação do entorno. Do entendimento da sociedade, que é uma responsabilidade do setor também, de mostrar para a sociedade a absoluta necessidade de extração de areia e brita, são bens estratégicos, que há a possibilidade de convivência harmônica e o dimensionamento social da atividade. Quer dizer, ela evidentemente serve para a melhoria da qualidade de vida. E mudança do comportamento do setor empresarial, atitude proativa com os legisladores, boas práticas em governança corporativa, envolvimento com comunidades locais, participação em comitês, conselhos, câmaras, metas de zero dano aos funcionários, fortalecimento das entidades de classe, isso é muito importante, relações com a mídia a mais transparente possível e educar. Educar não é só um problema do setor de agregado, é um problema do Brasil. Era isso. Muito obrigado.